Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu queria mostrar a vocês um recurso bem bacana. Muitas pessoas não conhecem ainda, né? Quando a gente está trabalhando com cálculo de carga térmica, calculando através do método Heating Balance, usando essa ferramenta aqui, esse conjunto de ferramentas, na verdade. A gente tem algumas outras opções de visualização e relatórios também bem bacanas, né? Relatórios de análise energética, eficiência energética. A gente consegue ver algumas características, como o ar está se comportando em alguns pontos, né? A gente consegue gerar uma carta psicrométrica. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui agora. Bom, o primeiro passo, o que eu fiz? Eu tinha criado aqui umas zonas pelo método tradicional, né? Utilizando aqui essa ferramenta de zona. Então fui criando aqui minhas zonas, né, indicando alguns espaços, e eu usei este mesmo zoneamento para criar também as minhas zonas de sistema. O que seriam essas zonas de sistema? Seriam essas zonas aqui, ó. Eu consigo clicar aqui, eu posso fazer qualquer formato, tenho uma liberdade aqui de fazer alguns traçados, e uma vez feito isso, eu indiquei para o Revit que eu vou trabalhar com uma zona de sistema aqui, né? Então, quando eu gero essa zona aqui, deixa eu jogar no 3D aqui para você ver, ela fica meio que flutuando mesmo no espaço. Por onde passa essa marcação, né? Por onde encostar, ele vai entender que ali é um conjunto de elementos. Eu posso fazer isso aqui retinho, posso fazer um retângulo, um círculo, independente. Aí depois que nós criamos o nosso modelo analítico de energia, nós vamos ver o seguinte. Aqui eu já fiz uma pré-configuração dos meus sistemas analíticos. Outra hora eu posso mostrar para vocês, mas é basicamente parecido com aquele sistema de zoneamento tradicional do método RTS. Então eu consigo clicar aqui em cima de cada zona, eu consigo ver os espaços que estão sendo contemplados nessa zona. Eu consigo clicar em cada espaço individual também, e inclusive eu consigo ver os espaços que estão não condicionados, né? Os espaços que não vão ter um sistema de ar-condicionado. Nesse caso aqui eu considerei aqui um WC, né? Dor de banheirozinho. Beleza. E quando eu crio aqui, né, uma série de configurações, para quem não conhece essa aba aqui ainda, a gente pode fazer o seguinte, clicar com o botão direito aqui na tela, vir aqui em Browser, System Browser. Ok, e ele me dá aqui essa aba de System Browser, nós temos aqui uma aba de zonas, que nós utilizamos para calcular a carga térmica no RTS, e aqui o zoneamento de espaços analíticos. E aqui eu vou criando aqui alguns equipamentos de zona. Por exemplo, esse equipamento aqui eu criei com uma caixa de volume constante, mas eu tenho aqui um fan coil de 4 tubos, vigas frias, ativas ou passivas, eu tenho um terminal Packed Air Conditional, eu tenho uma série de opções aqui de sistemas de ventilação, VAV, VRF. Eu atribuo um tipo de sistema para a minha zona, né, para o meu equipamento, e depois eu vou criando aqui, dependendo da parte do tipo de equipamento que eu escolho, eu vou inserindo aqui alguns loopings de ar, loopings de água. Por exemplo, se eu for utilizar um splitzinho, né, de expansão direta, não necessariamente eu tenho a obrigação de criar um looping de água, né, um sistema de água gelada, de água de condensação, com torre de resfriamento. Não tenho necessidade nem devo, para ser mais exato. Uma vez que eu criei essas configurações aqui, eu posso mostrar para vocês aqui num outro momento. O que eu faço? Eu posso gerar minha carga térmica aqui normalmente, através desse comando aqui, System Analysis. Eu venho aqui, ok, eu peço para ele calcular a carga térmica. Aqui ele vai gerar um relatório de eficiência energética, trazer outros dados bem interessantes também. Mas o que nós vamos utilizar aqui seria esse HVAC System Load and Size. Vou pedir para ele calcular, vai ser bem rápido porque é um projetinho bem simples. Eu estou criando alguns projetos piloto para testar algumas outras configurações de equipamento de zona, sistema de zona, e está sendo bem bacana. Eu oriento que você também faça esses estudos, crie projetos pequenos, né, com 1, 2, 3 zonas só, 4, 5 espaços, e vai mexendo ali nas configurações do Revit, que você acaba absorvendo bastante informação interessante também. Bom, ele está calculando aqui.
E quando ele gera essa vista aqui, só para quem não conhece, quando ele gera essa vista aqui de espaços analíticos, ele também cria essa vista aqui de zonas de sistema, indicando todas as zonas que nós temos no projeto. Beleza, você pode ver aqui no canto inferior direito que ele já calculou a carga térmica. Eu vou abrir aqui o meu relatório. Aqui ele vai colocar os meus dados de carga térmica. Eu posso utilizar a visualização do Revit, Sistema Imperial ou SI. Eu vou usar o SI. Então aqui eu tenho aqui, ó, os cálculos de carga térmica para cada sistema meu, né? Para cada zona. Tenho o meu fan coil 01, o fan coil 2 e o 3. E os resultados vão mudando em função das atribuições de espaços e de zona também. Aqui a parte de aquecimento, a parte aqui de interação do sistema, né? Nessa abinha aqui ele vai trazer alguns dados como, por exemplo, zona de ventilação. Ele vai fazer algumas considerações como a dissipação de calor do motor do ventilador, quanto isso vai gerar de carga térmica para o nosso sistema, entre outras informações apenas de sistema, né? E aqui, na aba de Design Psicométrico, ele vai mostrar nossa carta psicométrica para cada sistema também. Então, tenho aqui os 3 sistemazinhos, as 3 zonas que nós criamos, como você pode ver aqui, ó. Eu vou ter essas 3 zonas, FC1A, 1B e 1C, e os espaços não condicionados. Então, o FC1A, nós conseguimos ver aqui a carta psicométrica, como o ar vai se comportar. A gente vê aqui, por exemplo, que o ar, lembrando aqui que esse eixo aqui vertical seria a nossa temperatura de bulbo seco. Então, aqui, essa linha inclinada aqui seria a nossa umidade relativa. E a temperatura de bulbo úmido aqui nessa outra diagonal. Tem outras linhas aqui, mas não vem ao caso agora. Bom, então a gente consegue perceber aqui que o ar está entrando com uma temperatura um pouco próxima de 35 graus. Esses pontos também ele dá aqui embaixo numa tabela. Então aqui, ó, outside air, ele diz aqui que nós estamos com 35,2 de ar externo. Então esse ar externo ele entra na serpentina com, deixa eu ver aqui, 29,3. Aí ele sai da serpentina, né, já um ar tratado e refrigerado, passando lá pelo trocador de calor. Ele sai com, deixa eu ver aqui com 11,4 graus, né, que seria a temperatura de insuflação lá na serpentina. E ele chega na zona, nos nossos espaços, com uma temperatura de zona aqui, ó, 23,9 graus. E nós sabemos também que a temperatura da zona, né, geralmente é a mesma temperatura de retorno, ou seja, o ar vai retornar para aquele processo inicial com uma temperatura de 23,9 graus, que seria a mesma temperatura que está ali na zona, né, onde o nosso termostato ele fica ali buscando essa temperatura do ar já viciado, já com uma perda de energia. Então ele vai fazendo esse ciclo aqui novamente, né? Ele entra na serpentina, sai da serpentina, vai para a nossa zona, retorna, e aqui é a parcela de ar externa que está adentrando no nosso sistema. Bom, para os outros sistemas seria a mesma coisa, nós vamos ter as mesmas considerações. E essa aula aqui, né, não é bem uma aula, é uma apresentação para quem não conhecia, para quem não sabia que o Revit ele exportava uma carta psicométrica do sistema que nós estamos modelando. Tá aqui, é bem bacana, bem interessante. Nós conseguimos inclusive printar, salvar um PDF, por exemplo. Deixa eu salvar aqui, Ok, assim como o relatório de carga você consegue exportar, você também consegue gerar um PDFzinho, mandar para o cliente, fazer algumas outras análises também, imprimir, rabiscar em cima. É bem interessante, muito bacana mesmo. E é isso, para esse vídeo seria somente isso, e até um próximo vídeo. E é isso, para esse vídeo seria isso, eu espero que vocês